Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Não sabe a honra que é para mim ter você conosco. Imagina, um Estou prazer. particularmente até nervosa, né? Porque o papel está invertido e fico muito, muito feliz por ter aceito aí o nosso convite, porque acredito que trazer informação e formação por aqueles que estão na área auxilia todos nesse momento, até na tomada de decisões e também de analisar quais são as perspectivas de futuro da nossa área. Então, eu só tenho a agradecer. Bom, já são 19 horas, nós vamos então dar início à nossa live. O nosso convidado de hoje é o empresário e apresentador do Porto e Negócios, o Maxwell Rodrigues. Ele é empresário especialista em automação portuária e hoje nós vamos debater os impactos do Covid-19 no setor portuário e como a tecnologia e a automação podem ajudar nos dias atuais e no futuro próximo. Então, mais uma vez, agradecendo em nome da MLAW, eu gostaria, então, de começar essa nossa conversa, Maxwell, entendendo a importância da automação nos dias de hoje. Gostaria que você nos esclarecesse a esse respeito. Doutora, antes de mais nada, né, eu preciso agradecer também a oportunidade de estar aqui presente, conversando principalmente com essa tua audiência. E confessar que muito me impressionou, né, e me impressiona por estar à frente de um programa de tamanha repercussão e ter excelentes entrevistados, né? Você é minha comentarista técnica dessa temporada 2020 e ontem foi ao ar o meu programa com você e com o Roberto Teller, que é CEO da Santos Brasil, né? Nossa, E deve ter dado história num monte de gente, não deu, não? olha, é impressionante. E eu vou te ser muito franco, a percepção de previsibilidade, tanto sua quanto do Teller, né? Mesmo sendo um programa gravado em relação ao que a gente está vivenciando nos É dias verdade. atuais, é surpreendente, né? Eu recebi uma série de comentários de inúmeras pessoas ficando realmente impressionadas com esta previsibilidade em virtude do programa ser gravado, né? Nós falamos de uma série de questões que a gente está vivenciando nos dias atuais. Nesta questão Eu da. fico muito feliz de ter contribuído, porque muito me honra esse convite de ser comentarista de um programa. Para mim, é o programa mais importante na nossa área e fico feliz em poder contribuir de alguma forma. Mas eu também estava lembrando o momento que foi gravado, nós nem estávamos ainda Sim, sim. nessa crise, no início da crise, não se falava ainda em reclusão, isolamento, enfim. E realmente, até os comentários que você fez também já nos indicavam o futuro que a gente ia viver em poucos dias, né? Sem dúvida. Realmente, acho que nós tivemos ali uma previsibilidade que foi realmente bastante interessante nesse contexto. Acho que a gente teve realmente uma intuição do que ia acontecer. E mais uma vez te agradeço. O programa, participar desse programa, para mim é uma honra muito grande. Sem dúvida. A doutora me questionou em relação às questões de automação, né, doutora? E Exatamente. infelizmente a gente precisa se deparar com essa triste realidade, né? Boa parte das empresas não estavam preparadas para um momento como este nesta questão tecnológica. Evidente que empresas de grande porte tinham sim e têm uma boa infraestrutura, mas o mercado de supply chain, de fornecimento, principalmente para os portos do Brasil, que são as médias e as pequenas empresas, né? Na grande maioria, aqueles prestadores de serviços, não estavam preparados tecnicamente, tecnologicamente, para um momento como este, né? Nós tivemos aí a transição
principalmente de toda a área administrativa, para home office, né, de muitas empresas. E os próprios funcionários não tinham, vamos levar isso para um universo minimalista, né, mas é uma realidade, um link de internet adequado, né, dentro da própria casa, para poder acessar os servidores dessas empresas, para buscar documentos, né. Por si só, as empresas de médio e pequeno porte também não tinham redes adequadas para suportar uma situação como essa. Então, perceba, doutora, é uma situação a priori bastante preocupante nesse mercado que eu menciono que é o mercado que orbita o setor portuário, né? A gente vai avançar no setor portuário também, e eu quero trazer muitos exemplos de portos internacionais, mas este mercado é um mercado que hoje preocupa e preocupa bastante. Percebemos que é um mercado que... Gostaria até que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no Canal do Panamá, que, aliás, aquele programa que iniciou a temporada 2020 é fantástico. E acredito que, dentre os portos do mundo, o Panamá em automação, realmente, em automação portuária, né, ele está bastante avançado, né? Então, Sem gostaria dúvida, até doutora. um pouquinho, né? Agora, a automação no aspecto desse isolamento, tem toda razão, e me preocupa também a confidencialidade desses dados, né? Porque de uma hora para outra as pessoas foram para suas casas trabalhar em home office, acessando de que forma e até a segurança digamos, não só da transmissão desses dados, mas o acesso à informação, né? Então, também concordo com você, que eu acho que poucos estavam preparados. Mas a gente precisa fazer uma lição de casa, doutora. O brasileiro tem um péssimo hábito de comprar e comprar errado, né? A gente compra sempre focando o mais barato. E o mais barato a gente sabe que nem sempre é a melhor solução para efetivamente tudo aquilo que a gente necessita. Enquanto ao Canal do Panamá, foi uma experiência indescritível, doutora. Eu tive a oportunidade de ser convidado pela autoridade portuária local para estar no Canal do Panamá, né? Eu vivenciei a operação do Canal do Panamá de perto, né? Não necessariamente como os próprios turistas ali em Miraflores, né? A autoridade portuária me levou para conhecer a operação do Canal do Panamá e me confidenciou uma série de curiosidades em relação ao Canal do Panamá, né? A primeira, que foi a mais marcante para mim, foi a travessia, que evidentemente é cobrada, né? Uma travessia cobrada em todos os aspectos, porque movimenta a carga em todos os sentidos. Foi a menor cobrança existente para atravessar o Canal do Panamá até hoje, doutora. O valor de 0,30 centes de dólar. Para que uma pessoa... 0,30 centos de dólar é muito pouco. É muito pouco. Um nadador convenceu o Canal do Panamá a atravessar o Canal do Panamá a nado. Olha que coisa peculiar, né? Uma coisa um pouco fora do nosso âmbito, mas é uma grande curiosidade. A segunda grande curiosidade é que os navios, para atravessar o Canal do Panamá, eles precisam fazer o pagamento antes da travessia, 48 horas antes da travessia. Em média, uma travessia custa algo em torno de $1 milhão. Então, quem está nos assistindo pode fazer uma continha de que passam aproximadamente 35 navios por dia no Canal do Panamá, em média. Então, esse é o volume de faturamento que o Canal do Panamá tem hoje. O Canal do Panamá chegou aonde chegou, né, a partir do momento que a autoridade portuária passou para iniciativa privada as operações do Canal do Panamá. Olha que curioso, até em virtude do momento que a gente está vivendo hoje, doutora. Exato, eu ia comentar exatamente isso. Aliás, esse programa, acredito que esteja disponível no seu canal do YouTube para quem puder acessar, eu indico, porque realmente é maravilhoso. Eu não conhecia as operações do Canal do Panamá e realmente fiquei bastante... maravilhada com o que eu vi, né? Quem veio de novo no meio da nossa live falar boa noite, não tem jeito. Ela me veio falando, ela quer participar, não tem jeito. O canal do YouTube é Maxwell Rodrigues, não é isso? Que lá nesse canal há todos os seus programas do Porto Negócios, dentre outros programas que você gravou,
E tem também, eu acho muito interessante, a campanha que você lançou, né? A hashtag vai dar certo, Brasil em combate ao Covid-19. Achei muito interessante, tenho compartilhado e peço a todos também que compartilhem essa campanha. Depois nós vamos colocar o link para o seu canal, nos nossos stories, em especial para esse programa do Canal do Panamá. Excelente, está disponível, as pessoas podem acessar. A doutora falou em relação a essa campanha, né? Hashtag vai dar certo, porque, por incrível que pareça, doutora, a gente está muito acostumado a falar só de problema, né? Eu não vejo as pessoas abordarem a solução, né? Eu, particularmente, desde criança, posso dizer que tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas de outros países, né? E agora, até propriamente nos meus negócios, eu tenho contato com muitos executivos dos Estados Unidos, da Europa, entre outros países. E a gente percebe que o mindset deles é um pouco diferente do nosso, né? Eles têm problemas como nós temos problemas, mas particularmente eles sempre pensam na solução, né? E nós não. Parece que nós temos o hábito de permanecer debatendo o problema por décadas e décadas. E isso é algo bastante preocupante. Eu acompanhei muitas das lives que a Amy Law vem fazendo, e eu quero até parabenizar, e uma das coisas que eu percebi, até propriamente nos comentários, até para que a gente possa polemizar um pouquinho, né? Vejo muitas pessoas se preocupando em adequar o velho sistema, né? A velha metodologia sistemática que nós tínhamos, que era muito burocrática e que geravam uma série de problemas que a gente conhece, a um novo sistema, algo que nunca antes nós vivenciamos, né? Então, nós vamos passar por um período de transformação muito grande, as coisas não serão iguais ao que eram. E, principalmente, eu entendo, né, que a classe, vai aqui a minha reivindicação, né, a classe jurídica precisa fazer essa lição de casa nesse momento, né? De que maneira a gente consegue construir o novo e sair daquele universo tão burocrático que nós tínhamos. Perceba, doutora, se a senhora me permitir também, muito interessante, muito interessante. Que nós estamos aí há 20 anos, ou praticamente 2 décadas, debatendo ações, principalmente na área de tecnologia, automação e processos, que nós não conseguíamos avançar ao longo de 20 anos. Em menos de 5 dias, nós conseguimos fazer toda esta revolução. Perceba, não foi pelo amor, mas infelizmente foi pela dor. E você acredita que esse momento, né, que nós estamos vivendo e não sabemos, inclusive, quando se encerrará, vai provocar uma mudança de mindset e das estratégias do supply chain, na postura efetivamente de todos os players envolvidos no mercado portuário e marítimo? Essa é a minha grande preocupação atual, né? Porque naturalmente a gente tem a questão do comodismo, né? As pessoas acomodadas dentro de um determinado ambiente na qual elas estão habituadas a lidar rotineiramente. Esse processo de transformação é um processo contínuo, a gente tem de vivenciar este processo, a gente tem que reivindicar este processo, principalmente dentro do nosso país. Os portos do Brasil estão discutindo hoje se eles param ou não param em virtude da insalubridade, por exemplo, né? Dos trabalhadores que lá estão, em virtude da falta de álcool gel, em virtude da máscara, em virtude de N fatores. E os portos são um equipamento extremamente importante para a estratégia do país, seja ela qual for, né? Até uma estratégia de guerra como esta que a gente vem vivenciando nos dias atuais. Nós estamos vivendo uma guerra. E os portos do mundo, né? Talvez a doutora me pergunte, as pessoas que estão acompanhando a live também estejam se questionando como é que os portos do mundo se comportam. São portos extremamente automatizados, né? Tiraram pessoas de áreas insalubres, né? E colocaram as pessoas em áreas mais nobres, com uma melhor remuneração. E nós estamos aí ao longo de 2 décadas discutindo se nós vamos manter postos de trabalho que são postos de trabalho completamente ultrapassados. Ninguém está falando em demissão de funcionários, mas sim em modernização desses processos com utilização de tecnologia, principalmente no tocante aos gates dos terminais, aos pátios dos terminais, às áreas de atracação dos terminais, que são áreas insalubres e perigosas, para utilização de tecnologia e levar estas pessoas
evidentemente, para uma área mais nobre. Eu tive conversando mais recentemente com o presidente da SPA, Santos Port Authority, o Casemiro Tércio, e eu acho que ele é uma pessoa que tem uma visão muito boa em relação a esse tema, e ele vem... admiração por ele. Ele vem trabalhando o hub de inovação na nossa região, né? Parou agora mais recentemente, aonde esse hub de inovação vai tratar questões de automação e tecnologia. Então, perceba, doutora, esse é o momento, é a virada. E, com certeza, eu tocou. acredito. Ah, imagina. Eu acredito realmente que esse seja um momento importantíssimo de análise da estratégia do empresariado em geral para verificar que muitas das dificuldades, inclusive, que nós estamos enfrentando na área portuária, poderiam ter sido minimizadas os seus efeitos se já tivessem sido tomadas algumas ações que há muito tempo, principalmente empresas como a sua, que são especializadas em automação, têm destacado a importância, né? Mas parece que o nosso empresariado, de uma maneira geral, tem uma postura que talvez essa seja a vantagem desse momento, de haver uma mudança estratégica, uma gestão, inclusive, de gestão de risco, né? E gestão de risco e gestão de custo, que a gente sempre acaba batendo nessas circunstâncias, né? Mas você tem visto efetivamente alguma mudança nesse sentido? Ou como que você tem percebido esse momento? Ou ainda é cedo para... A gente percebe uma mudança de sentimento, né? Mais ou menos aquele, se eu posso assim dizer, aquele tapa na testa, né? Por que eu não fiz, né? Por que eu não tomei as ações, né? Então, é esse sentimento que a gente percebe. Devem ter sido, muitas vezes, destacada a importância por você e outros profissionais da área, né? Indiscutivelmente, quem acompanha, principalmente não só o Porto Negócio, mas também outros eventos, né? Todos os eventos que nós temos dentro do nosso país de relevância tratam desse tema, né? Mas nós temos que fazer uma ponte, evidentemente, dessas questões de automação para com o regramento que a gente tem, né? A gente sempre fala sobre esses temas. Não adianta a gente pensar em automação se nós ainda continuarmos o debate e a discussão de classes, né? Quem tem mais poder do que quem? Hoje nós temos muita sobreposição de lei, nós temos muita sobreposição de processos propriamente dentro do setor portuário. Eu posso trazer um tema aqui, né? Quando a gente fala de carga de cabotagem, né, e navio de longo curso, por que eu tenho que nacionalizar a carga em um determinado processo de cabotagem e não em outro de longo curso, né? É mais ou menos aquilo que a gente compara em relação aos aeroportos, né? Então, um voo internacional, você chega, fez imigração, você não vai fazer imigração para voar de São Paulo a Fortaleza, como normalmente acontece no processo de cabotagem, né? A gente sabe disso, não levando muito para o termo técnico do debate. Mas isso ainda acontece e a gente tem uma sobreposição muito grande. Nós não temos, por exemplo, doutora, a gente fala muito de integração e de sistemas nesses processos de integração, nós não temos compartilhamento de informações, né? A gente percebe que os órgãos que fazem a supervisão, gestão, que são os órgãos anuentes, principalmente do governo e do Estado para com as atividades portuárias, muitas vezes não tem compartilhamento de informações, né? Então, você tem que obrigatoriamente comprovar em um determinado órgão e depois comprovar novamente em um outro órgão. Num processo de automação, isso é totalmente incabível, né? Porque você fica discutindo os poderes de classe, quem tem mais poder, do que efetivamente focar nas questões de solução. E não há um diálogo, então, entre esta quantidade de autoridades, inclusive, e há um embate até não só de competência, mas também, acredito, de aspectos burocráticos que acabam causando entraves a todo o nosso processo, né? Não verifica pelo menos essa predisposição de diálogo?
A gente percebe em alguns setores uma predisposição para o diálogo. A senhora observou e observou bem. O diálogo ele é muito diferente da ação, né? Dialogar, a gente pode ficar aqui dias dialogando e discutindo o tema. É o que nós estamos fazendo há 20 anos, né? Há 2 décadas. Nós estamos discutindo processos principalmente de flexibilização, de automação, de regulamentação há 20 anos nos portos do Brasil, né? E a gente não tomou nenhuma ação. Então, o diálogo ele existe. O que falta é a ação. E quais são os principais processos de automação você acha que o Brasil já deveria ter implementado e não implementou, e que outros portos já saíram na frente? Quais são os principais? Na verdade, a gente pode citar, todo mundo usa como exemplo o Porto de Rotterdam, né, que é um dos maiores portos automatizados do mundo, e aí a gente faz um parênteses a título de conhecimento. O Porto de Rotterdam é igual ao Porto de Santos, né? As pessoas não sabem, mas o porto mais automatizado, ou o terminal mais automatizado do mundo, é o terminal de Euromax, né? Não é o Porto de Rotterdam efetivamente. O terminal do Euromax, ele fica dentro do Porto de Rotterdam e ele tem um nível de robótica estrondoso dentro daquelas operações. Me faz até lembrar, doutor, até vou compartilhar esta informação com todo mundo que está aqui na nossa live, o momento que eu estava conversando com o diretor operacional do Porto de Rotterdam, né? Que por sinal, né, ele comentou comigo que ele não é só diretor operacional, ele é diretor de tecnologia também. Ele assume os 2 chapéus, né, os 2 bonés, porque a tecnologia ela tem que estar aliada diretamente as questões operacional. Olha que curiosidade, né? Aqui no Brasil a gente é diferente. Aqui a gente tem o gerente de TI, ele é olhado como custo, né? Ele é um custo dentro do budget, do orçamento da empresa, e o diretor operacional que cuida efetivamente disso. E ele me fez uma pergunta. Ele fez E uma já pergunta. burocratiza a tomada de decisão, Claro. né? Centraliza também, né? Claro, evidentemente. E ele me fez uma pergunta, né? Que é uma pergunta bastante curiosa e eu confesso que eu não soube responder. Ele me disse, Maxwell, qual é o principal cliente de um porto? Interessante. Eu vou deixar essa pergunta, a gente está aqui na live, eu estou vendo os comentários aqui, a gente vai continuar o assunto e daqui a pouco eu respondo, doutora, para a gente ver os comentários das pessoas. É isso mesmo. O pessoal Qual que é o nos assiste, principal? por favor, deem a sua opinião. Quem são os principais clientes do Porto? Qual é o principal? Qual é o principal cliente de um porto? Cliente de um porto. Muito interessante. E falando em perguntas, nós temos 2 perguntas muito interessantes aqui. Uma delas é da professora Ingrid Zanella, que desde já agradeço a presença, vice-presidente da OAB de Pernambuco e também coordenadora dos cursos da IBLOL, e ela menciona um assunto que é bastante polêmico no âmbito jurídico, e ela não sei como seria no aspecto das empresas de automação. Seria o momento já de levarmos adiante os projetos de navios autônomos? Assim, o mundo já está olhando por isso, né? O mundo já vem olhando por estas questões. A gente precisa entender a nossa posição no mundo, né? Vamos se colocar dessa forma. Primeiro, eu quero agradecer a pergunta da Ingrid, né? Nós temos o arranjo logístico marítimo mundial. Tudo bem? De que maneira é composto esse arranjo? A gente tem o trecho leste-oeste e a gente tem a rota norte e sul. Tudo bem? Nós estamos aqui no sul, né? Tudo que é de mais moderno sempre estará no trecho leste-oeste. Por que nós estamos discutindo agora no Brasil receber navios 366, né? Porque os grandes Panamax, as grandes embarcações hoje, elas estão no trecho leste-oeste. O novo arranjo vai fazer com que estes navios 366, que faziam o trecho leste-oeste, venham para o corredor norte e sul. Então, respondendo à pergunta, em relação aos navios autônomos, eu acredito sim, que isso já está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, até com a utilização de inteligência artificial. Mas vai demorar uns 10 anos ainda para chegar aqui no Brasil. Aliás, você comentou um assunto também muito interessante, que são os navios 366. Os nossos portos estão preparados?
Ainda não, doutora. Ainda não, né? A gente vê uma força muito grande do governo federal tratando principalmente esse programa BR do Mar, que vai tratar dessas questões de cabotagem. A gente tem uma série de problemas relacionados à legislação para cabotagem, que eu espero que sejam equacionados. Fruto disso, nós vamos ter hub ports espalhados pelo Brasil, né? E aí, mais um parênteses. Quando a gente fala de hub port, não dá para não tratar a questão da automação, né? Um hub port ele tem que ser completamente automatizados. Mais uma curiosidade, se a senhora me permitir, doutora. Todos os portos automatizados do mundo, eles colocam os containers, se você olhar do local de atracação do navio, né, ou propriamente do pátio, para o local de atracação, eles colocam na horizontal. Eu não sei se a senhora já percebeu isso e as pessoas, de um modo geral, perceberam isso. Por quê? Porque eles fazem com que saia do gate para o pátio, para o navio. Então, eu faço esse movimento quando eu tenho um processo full automation, que eu chamo, né? No Brasil, como o foco de zona primária dos terminais é armazenamento, os containers não estão na horizontal, né? Como naturalmente ele faz, gate, pátio, navio. Os containers estão na vertical. Por quê? Porque o foco é armazenamento. Se os meus containers estão na vertical, é mais fácil eu movimentá-los para o navio estando na horizontal ou na vertical, porque o navio está num lugar diferente do que necessariamente os containers estão. Então, perceba, a gente se tornando um hub port, uma série de mudanças precisarão ser feitas para que a gente receba esses navios 366. Isso é na questão operacional. Questão de infraestrutura, está mais do que claro que a dragagem é um grande problema para os portos do Brasil, né? Não é só aprofundamento, mas também a manutenção. E a gente tem outras questões que precisam ser tratadas, né? O cabeço de amarração, principalmente, é completamente diferente. Então, tende a haver investimentos também nesse sentido. Um 366 precisa quanto de calado para poder entrar no porto? Você tem ideia? Se não me falha a memória, nós estamos falando aí de aproximadamente 15 metros de calado. É bastante. A gente tem esses desafios, né? Nada que a gente, não a gente, né? Nada que a engenharia não consiga resolver. O que nós precisamos são efetivamente mudar os modelos que nós tínhamos, né? Para que a gente possa avançar definitivamente. Há quantos anos a gente ouve falar dos problemas de dragagem nos portos do Brasil? Não é só no Porto de Santos, não, mas em outros portos espalhados pelo Brasil também, doutora. E o interessante é que, pelas suas colocações, que me parece que há uma necessidade de uma visão mais sistêmica, de observar que o aspecto jurídico é também um grande entrave para todo o processo de automação. Né? Que não só as questões regulatórias, mas também as normas. Essa questão da dragagem, por exemplo, passa pela discussão do dano ambiental, enfim. Me parece que é um momento que talvez essa situação que nós estamos vivendo possa mostrar que está na hora de todos pararem para olhar para esse setor em específico e que o quadro regulatório e o quadro normativo seja adequado para propiciar, inclusive, e desburocratizar, né? Esses processos de avanço e de automação que os portos precisam até para ter competitividade. Né? E a chamada segurança jurídica que a gente sabe, todos os programas que eu tive a honra de ser entrevistada por você, eu sempre me pergunto, o problema da segurança jurídica do Brasil. Afasta investimento estrangeiro, afasta, digamos assim, novos projetos, enfim. Então, talvez essa pandemia tenha uns lados bons, né, que a gente tem sempre que achar o bom. Pode ser essa necessidade de mostrar que todos os players deverão aí ter diálogo e pensar em alternativas para propiciar a competitividade e os processos de automação dos portos. Estou enganada? Não, essa é a grande mudança de mindset que a gente fala, né?
esta questão, principalmente da instabilidade jurídica, ela perdura ao longo de muito tempo dentro do nosso país. E é evidente que a gente afasta o capital estrangeiro, né? Muitas pessoas dizem que não, mas propriamente, saindo agora do tema da automação, mas indo para o lado um pouco econômico da questão, porque naturalmente a gente precisa tratar disso, e a gente lida naturalmente com muitas pessoas, até propriamente não só no programa mas de TV, mas nos programas de rádio que eu participo, dentre outros, o governo brasileiro, através do ministro da Economia, escolheu uma política econômica flutuante do dólar, né? Então a gente saiu de uma esfera especulativa que nós tínhamos por uma esfera de investimento, né? Esse é o DNA efetivo que principalmente o ministro Guedes vem pontuando hoje dentro do nosso país. Ou seja, nós tivemos uma evasão de dinheiro do nosso país desse mercado especulador e hoje, principalmente, o mercado investidor vem para investir em infraestrutura no nosso país. E aí vai a minha pergunta, né, doutora? Se a gente está buscando esse investidor externo, como é que a gente explica os problemas trabalhistas que a gente tem, né? Vou dar um exemplo. Eu estava recebendo um executivo americano na minha empresa e eu estava com um problema com um funcionário, né? No qual, até propriamente, esse executivo internacional me questionou, falou, Maxwell, ele não está querendo te ajudar, né? Por que você não desliga ele da tua empresa? E aí eu caí, se vocês me permitirem, na besteira de explicar o nosso processo de demissão no país, né? Tudo aquilo que existe a título de risco, do passivo que você pode gerar, o protecionismo que existe, ele ficou chocado. Ele falou, eu não investiria num negócio no Brasil, né? O empresário é um verdadeiro herói. Então, esse mercado, a gente está sendo muito simplista, mas a gente coloca isso, evidentemente, dentro de um orçamento de qualquer grande empresa, né? Toda vez quando vai se compor um orçamento, é o que a gente chama de custo Brasil, essas empresas se preocupam com essa instabilidade jurídica que a gente tem. Não é só na esfera trabalhista, né? A gente tem, e a gente acompanha, né? Eu sei que existem muitos advogados até acompanhando a live, mas a gente sabe que a gente tem uma série de entraves jurídicos e decisões que mudam ao longo do processo, né? Isso a gente acompanha nos portos do Brasil, principalmente relacionado às concessões dos terminais privados, né? A gente tem uma regra para cada um, né? A gente tem jurisprudência em cima disso. Que tem normas que não são cumpridas e os próprios juízes descartam lei aplicável. Enfim, a insegurança jurídica ela afeta muito a previsibilidade, que eu acredito que é o tônus principal do investidor. Ele quer ter previsibilidade, ou seja, quer saber se acontecer algo, como a questão vai ser tratada, como o judiciário trata aquele problema, enfim, para que ele possa, inclusive, analisar os custos e se ele vai realmente encarar quais os riscos também que ele vai encarar para aquele investimento, para aquela atividade, né? Então, você tem toda a razão, concordo plenamente. E esse empresário deve ter ficado horrorizado. Você contou também do processo tributário e você parou para ir por aí, porque senão você ia perder o cliente. Né? Aí a doutora colocou um ponto bastante importante. A gente estava falando da questão da burocracia, né? E você falou da questão tributária, né? Ele ficou chocado também quando eu falei dos impostos de importação para produtos, principalmente dentro do nosso país, né? Então ele entrou em colapso nervoso em relação aos tributos que a gente tem e a forma como a gente deve processar. Por exemplo, né? Eu estava discutindo hoje, eu estava com uma PO, né? Uma Proforma Invoice, não sei se as pessoas sabem que isso é como se fosse um pedido de compra, efetivamente, para o exterior. E essa empresa internacional me mandou uma invoice, que é como se fosse uma nota fiscal, para que a gente dê andamento ao processo. Eu faço parte também de um consórcio de empresas e um projeto que nós estamos fazendo, né, doutora? E são 4 sócios, né? 4 pessoas físicas, ou seja, 4 CPFs dentro de um CNPJ. E o processo... parcerias são muito importantes, né? Esse processo dessas joint ventures são importantíssimas para que se possa alavancar os negócios. Muito interessante. 4 empresas, e vocês estão encarando bem esse desafio? Conta um pouco mais para a gente.
Vou comentar, só concluir a questão da invoice, nós tínhamos que fazer um pagamento lá para o exterior, né? E toda vez quando você faz o câmbio para o exterior, você, depois do câmbio, precisa assinar o contrato de câmbio, né? Então, assinar, não é eletronicamente, você precisa assinar presencialmente. Então, você imagina você pegar 4 executivos que estão em quarentena, cada um dentro da sua casa, numa cidade diferente, para que possa assinar esse documento, para que você possa efetivar uma transação completamente utópico nos dias atuais, né? Quanto tempo você vai demandar efetivamente para isso? Então, a gente tem muita burocracia O banco dentro... está em processo de isolamento. Como é que vocês conseguiram, afinal, ou deixaram para... Não, a gente fez, porque a gente faz com uma corretora de câmbio, né? E essa corretora, ela efetivamente, a gente faz eletronicamente até um determinado processo, né? A transferência bancária até um determinado processo, e depois disso você tem o documento, né? O brasileiro gosta do papel, a gente precisa imprimir o papel para assinar o papel, e isso gera efetivamente morosidade nesse processo. Doutora, podemos responder? Nós estamos discutindo também a questão do BL, que não se aceita o BL eletrônico, ainda tem que ser o BL físico. É a mesma situação, né? Exato, esse é um outro exemplo, né? É um problema bastante grande. Eu percebi também, eu gosto de acompanhar os grupos porque a gente tem informação e tem várias visões diferentes. Eu percebi, acho que foi no grupo da confraria mesmo, né? Um dos participantes dizendo que nós tínhamos que aumentar o nível do ISPS Code, né? Em virtude da segurança. Né? Eu acho que foi na confraria. E eu pensei comigo, né? Eu falei assim, talvez essa pessoa que fez essa sugestão, ela nunca tenha feito um credenciamento para ISPS Code, né? O dia que ela fizer um credenciamento para ISPS Code aqui no Porto de Santos... Vai desistir. Ela vai desistir, porque é tão burocrático, mas tão burocrático... e no momento atual, ele não se torna mais burocrático, ele se torna impossível, né? Algo que você poderia fazer... Depois esse comentário não é brasileiro, talvez no país dele seja muito mais fácil, e realmente o SPS poderia aí, oferecer algumas ferramentas, né? Indiscutivelmente. A doutora me perguntou em relação às questões de joint venture. Fica aqui até já a minha dica, né, para essas questões de empreendedorismo, para quem está olhando pós-crise falando em solução. Nós vamos fomentar muito o mercado de startups dentro do nosso país. Empresas para desenvolvimento de aplicações que venham a facilitar a vida das pessoas. Depois desse processo de quarentena, muitas pessoas estão refletindo em relação às dificuldades diárias que nós temos no dia a dia. E o quanto tempo nós perdemos, né, e não somos produtivos em virtude de questões exclusivamente burocráticas. E esses processos de parceria serão fundamentais, pelo menos na minha visão, até para que possamos sair da crise mais fortes e também de uma forma mais rápida, né? do que se cada empresa resolver, talvez de forma isolada, tentar solucionar os grandes impactos que essa crise vai causar, né? E o momento também, né? Eu lembro que você comentou comigo, né? Do ócio produtivo, né? Que é o momento de pensar. Apesar que acho que ninguém está no ócio, porque nós estamos trabalhando mais do que se tivéssemos nas nossas empresas, mas o momento é realmente de pensar em possíveis parceiros, e estas parcerias, elas são, para mim, são instrumentos fundamentais no processo de competitividade internacional. Indiscutivelmente, né? Eu falava muito do ócio criativo, né? O momento no qual a gente para refletir e produz necessariamente solução para os problemas que a gente tem diariamente, né? E os executivos, até de um modo geral, começam a debater hoje, né, o volume de trabalho que nós temos. Eu confesso também, doutora, a gente até compartilhou, nós temos um cachorro da mesma raça, né? Eu tenho um cachorro, a senhora tem, e eles são da mesma raça. E eu costumo dizer que hoje eu estou trabalhando muito mais do que eu poderia trabalhar, né? Então eu tenho que cuidar de coisas
efetivas relativas ao meu negócio e necessariamente as coisas de casa, né? Então, assim, é uma confusão muito grande dentro do dia a dia de muitos executivos aí pelo país. Eu acho que A gente vai mudar, teve assim, que olhar para dentro da gente mesmo e do nosso ambiente de uma forma peculiar, né? sem sombra de dúvida. É Se a senhora me permitir, interessante. posso responder quem é o principal cliente de um porto que foi dito lá pelo diretor operacional e de tecnologia da informação do Porto de Por Rotterdam? favor, responda. Ele me disse que é o caminhoneiro, doutora. O caminhoneiro. Olha, Vê que coisa impressionante. Olha a visão deles nesse processo, né? Ele me disse, e aí eu perguntei para ele por quê, né? Eu falei, mas por que o caminhoneiro? Ele falou, Maxwell, quanto mais rápido eu atender o caminhoneiro, mais satisfeito ele fica. que Mais rápido eu interessante. movimento a minha carga. E Quanto mais maior, rápido, melhor a estrutura também, né? quanto melhor eu atender o caminhoneiro e mais rápido, mais eficiente eu sou. E ele tem razão. É um porto completamente automatizado. O quanto mais rápido um caminhoneiro for atendido naquele terminal, maior será o volume de viagens, né? No Brasil, a gente percebe que E, inúmeros caminhões ficam... obviamente, o valor do frete abaixa também, né? Porque é Exato, uma quantidade menor, exato. há menor risco de avaria, enfim, há todo um processo cíclico, né? Exatamente, né? E percebe que muitas pessoas, eu quero crer, que jamais imaginariam que para o maior Olha, porto automatizado do mundo, no entendimento deles, né, o cliente mais importante de um porto é o caminhoneiro. aliás, temos uma observação aqui da doutora Raquel Filomeno, de Fortaleza, que diz que Roterdã está administrando o porto do PCM. E ela É, até pergunta, tomara que esteja no caminho certo, né? eu não sei se é a administração por completo ou se é uma parceria que eles fizeram com a autoridade portuária local lá. Eles estão com uma parceria bastante boa, pelo que eu tenho acompanhado. Tem trazido muito da experiência internacional deles, mas também tenho informações que eles estão esbarrando muito em processos, principalmente burocráticos e legais, para que eles possam tornar o Porto de Pecém mais produtivo. A Pecém doutora Raquel precisa... vai estar conosco amanhã, então já fica aí a pergunta para que ela nos responda amanhã. Exatamente, está aí uma boa pergunta para isso. E nós falamos em hub port, doutora. Pecém é um excelente candidato a se tornar um grande hub port no país, até porque na costa brasileira, dentro dos portos mais desenvolvidos, é o que tem maior proximidade com a Europa. E está aqui também, né? São Luís, acredito que seja um porto também Também, que deve se também. destacar. E, na sua opinião, quais os principais desafios que você vislumbra em automatizar os processos burocráticos? Primeiro, nós precisamos deixar de ser paternalista no país, né? O governo precisa deixar de ser paternalista. Vou dar um exemplo bastante claro, né? O governo investiu ao longo de muito tempo no SERPRO, né? Uma central de processamento de dados, que a gente percebe que não é só a questão do investimento. Quando a gente fala de sistema, não é só investir no sistema, né? Você tem que ter a solução de continuidade. Nós acompanhamos, por exemplo, a quem usa o Windows, né? Você tem o Windows 8, 9, 10, 11, ele vai evoluindo, né? As versões do Mac, a mesma coisa, e assim sucessivamente. E no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande, que os governos só pensam em investimento, não pensam em custeio. Então, tudo que a gente faz no Brasil está pensado ou relacionado ao investimento e não ao custeio. Então, nos portos do Brasil, de um modo geral, a gente percebe que existe sim investimentos, mas não existe a preocupação com custeio, seja na parte de infraestrutura, seja na parte de sistema, ou o que quer que seja. Esta mudança de mindset também é muito importante, tirar principalmente do governo a relação do custeio, né? Então, o governo não sabe fazer isso. Ele sabe tratar do investimento, sim, a gente percebe isso, mas o custeio ele não sabe tratar. Então, acho que os grandes projetos capitaneados pelo governo, principalmente nos portos do Brasil, devem ser direcionados ao investimento e entregar para a iniciativa privada para que ela trate do custeio.
Eu também sou a favor. Aliás, tem uma pergunta do Henrique Souza, agradeço por estar nos acompanhando. Ele faz a seguinte colocação: como é que a tecnologia de blockchain poderia auxiliar nesse processo, né? Quais seriam as novas tendências, estratégias para que haja essa otimização? Doutora, quem fez a pergunta? Henrique Souza. Henrique, você é da área de TI, né? Com certeza, doutor, ele é da área de TI, está muito antenado nisso. O blockchain, para quem não conhece, né, ele é uma ferramenta, ele é um middleware que é muito utilizado na moeda virtual, no Bitcoin, né? Então ele criptografa todas as informações para que ele possa dar segurança. No mundo portuário, né, a gente falou muito nessa relação dos entes e dos órgãos que fiscalizam principalmente os portos do Brasil e tem uma sobreposição de processos e de leis em cima disso, o blockchain é uma grande solução para tudo isso, onde o blockchain pode se tornar esse grande middleware de integração, dando a segurança efetiva no trânsito destas informações e dados entre esses órgãos anuentes, né? Por exemplo, eu não preciso chegar na imigração e apresentar o meu passaporte, né? Eu posso ter a captura da minha face, do reconhecimento facial, ele vai lá no blockchain e diz o seguinte, pega essa face aqui, compara lá com o passaporte do Maxwell, comparou, tem aderência, tem equivalência, eu não preciso estar com o meu passaporte em mãos, né? Eu libero o acesso. Então, isso é mais ou menos transitando para o universo portuário. Dentro de um processo, eu não preciso fazer a dupla conferência entre órgãos distintos. Eu posso me utilizar de tecnologia blockchain, onde ela resguarda estas informações e todos os órgãos ficam plugados dentro dessa estrutura de blockchain, acessando ou imputando informações. Tem até uma observação do M. Riveiros, eu não sei qual seria o primeiro nome, que ele diz o seguinte, que ele entende que a análise de documentos por IA, validando as regras das autoridades, blockchain para eliminar intermediários de forma segura. É o comentário do... O Marcos é um profundo conhecedor, né? É uma pessoa querida também, é outro profundo conhecedor. Está falando em inteligência artificial atrelada necessariamente. Eu não sabia o que queria dizer atrelado diretamente. Faz todo sentido, atrelado diretamente à blockchain. Nós temos excelentes empresas, como a empresa propriamente do Marcos, para prover soluções nesse sentido, né? E eu acho que a gente tem que também deixar, doutora, de ter no nosso país aquele sentimento tupiniquim que muitas vezes a gente tem, que tudo que é lá de fora é melhor, né? A gente tem excelentes profissionais, excelentes empresas dentro do nosso país que fazem principalmente parcerias com empresas internacionais e podem fazer este benchmarking, né? E importar soluções para dentro do nosso país. Eu também concordo. Há essa visão de que tudo que é de fora do Brasil é melhor, mas eu acho que é o contrário, que ninguém mais do que os nossos especialistas para conhecer as realidades dos nossos portos, das nossas operações em geral. Então, e há empresas brasileiras com tecnologia de ponta até mais avançadas do que outras que são utilizadas em países até mais desenvolvidos, né? Bom, enfim, e eu queria saber, agora que nós estamos chegando aí ao final da nossa conversa, espero que seja a primeira de muitas, qual é a sua visão do mercado portuário depois dessa crise causada pelo Covid-19? Quais são as lições aprendidas e ainda como nós estamos no meio do processo, o que nós podemos aprender? Não é eu posso até brincar, doutora, se a senhora me permitir, é uma pergunta de 6 milhões de dólares, né? No momento. É verdade. No momento acho que atual. 6 está barato. Mas, assim, de uma maneira bastante resumida, na questão comportamental, eu acredito severamente que nós vamos ter uma mudança, e uma mudança bastante drástica. O comportamento em relação, principalmente, às relações
sejam elas comerciais, operacionais ou técnicas no segmento portuário, eu acho que elas vão passar por uma mudança bastante grande depois dessa crise absoluta. Nas questões operacionais, eu acho que a gente também muda de maneira bastante drástica, inclinando para esta área de tecnologia e automação. Não existe outro caminho, né? Me Você tem parece até sentido já uma movimentação do mercado nesse sentido, na sua área? muito, muito, muito. Foi o first step que a gente fala, né? O primeiro passo que foi o tapa na testa, né? Dizendo, cara, se eu Se pudesse, eu tivesse te escutado, né? né? E hoje a gente percebe essas empresas muito antenadas nesse sentido, né? Já buscando o fomento principalmente de projetos. Até porque o mercado portuário não é um mercado que parou, e a gente pode fazer uma ponte com o mercado, com a questão financeira agora, né? O mercado portuário não vai parar, ele vai arrecadar um pouco menos, tudo bem, mas ele vai continuar porque ele é um equipamento importante e estratégico dentro do país. Talvez seja um dos mercados que tenham uma boa liquidez pós-crise, né? Principalmente para a retomada do investimento. E eu espero que o governo olhe para esse mercado. O que me preocupa nesta questão toda é o mercado de supply chain, volto a dizer, né? O fornecimento para os portos, que são empresas de pequeno e médio porte. As empresas de grande porte, elas vão sobreviver, doutora, de uma maneira ou de outra, com redução de custo, ou o que quer que seja, Concordo. elas irão Os sobreviver, problemas são as né? médias e pequenas. É aí onde está o grande problema. O governo federal ele precisa atuar com mais agilidade, né? As empresas ainda possuem fluxo nesse mês de abril para honrar os seus compromissos, né? As empresas de médio e pequeno porte, mas não mais para ultrapassar abril ou meados do meio de maio. E se o governo federal Tenho não ouvido que a atuar... maioria só aguenta 2 meses no máximo, né? E algumas nem um mês. E aí é onde começa o grande problema, porque esta cadeia que orbita, a cadeia de fornecimento que orbita os portos do Brasil, contribui vertiginosamente para o desenvolvimento dos portos, que são as empresas de médio e pequeno porte. Se a gente perde essa cadeia de fornecimento, ou se ela diminui de alguma maneira, eu acho que o impacto vai ser muito grande. Não é só na questão financeira, é na questão do conhecimento. Você vai destituir empresas que possuem conhecimento naquela prestação de serviço efetivo. Nós Não temos sei se... mais 3 perguntas muito interessantes. A primeira delas menciona o seguinte: se o Porto de Santos está preparado para receber e entregar essa tecnologia ou para novos processos de automação, na sua opinião? A gente precisa entender ou separar estes processos, né? Os terminais privados, em virtude da lei de modernização dos portos, são terminais hoje que possuem joint ventures com empresas internacionais e completamente automatizadas, né? E aí a gente pode se perguntar, se são joint ventures e essas empresas no mundo são automatizadas, por que não são tão automatizadas no Brasil? São sim, semi-automatizadas hoje, né? Muitas delas bem preparadas. Eu posso citar a BTP, eu posso citar a Deep World, a própria Santos Brasil. São empresas bastante, até propriamente em Pecém, a gente tem terminais lá bastante preparados e semi-automatizados. O que falta é a perna da modernização do governo, é um incentivo do governo para que a gente possa desburocratizar e esses terminais façam mais investimentos, né, para que eles possam necessariamente buscar um novo nível de automação. Eu não vou dar o nome do terminal, mas a gente faz muita consultoria, evidentemente, para a implantação de um processo de automação, né? Em certa oportunidade, eu fui a um gate de um determinado terminal, não é aqui em Santos, posso afirmar, e o gatista me disse, né, num processo de consultoria você faz o trabalho de campo, que eu digo que o laboratório é a melhor experiência que existe, né? Quando você está no chão de fábrica, você aprende melhor do que ninguém. E o gatista recebia cópia da carteira de habilitação, doutora. Cópia da carteira de habilitação. Cópia da carteira de habilitação. E aí, com foco em automação, eu falei, isso deve ter alguma justificativa, né? E eu perguntei para ele, eu falei, olha, o que você faz com essa cópia da identificação do motorista, né? Da carteira de identificação, a CNH do motorista. Ele falou, eu guardo aqui na gaveta. Aí quando ele abriu a gaveta, doutora, tinham milhares de cópias.
E eu disse, mas quem mandou você fazer isso? Ah, foi o meu supervisor. Aí eu falei, vamos lá no supervisor, né? Chegando no supervisor, eu perguntei para o supervisor, olha, por que vocês tiram cópia da carteira de habilitação do motorista? Ah, porque é uma determinação da alfândega. Eu falei, não é possível. Vamos buscar informação, né? Fomos no gerente. Aí chegamos no gerente, o gerente disse assim, não mexe com a alfândega, tá tudo certo. Deixa continuar. Eu falei, não, peraí, não é possível. Se nós vamos automatizar, nós precisamos mexer. Nós precisamos, né, mudar esse processo. Fomos atrás do processo. Chegamos até a nível de diretoria para discutir isso. Olha só a perda de tempo em relação a um processo muito pequeno, né? Resumidamente, nós não conseguimos identificar de onde veio a determinação para tirar cópia da CNH do motorista. E, por fim, nós, infelizmente, fechamos o negócio da Dona Maria, que era a Xerox da Dona Maria, que ficava em frente ao terminal, e ela só tirava Xerox para tirar cópia do... Então, percebe, a gente tem muito vício de processo. Quando a gente faz uma imersão em busca de automação, a gente percebe que a gente refaz muito trabalho, a gente gasta muita energia, a gente gasta muito esforço desnecessário. Com certeza. Tem uma última pergunta, essa foi do Anderson Vilaronga, muito obrigada. O comandante Gerson Ramos está perguntando se o custo para um pátio de carga unitizada 100% automatizado, se é viável no Brasil? Eu não entendi a pergunta, doutora, cortou. Você podia repetir? Ele pergunta qual o custo para um pátio de carga unitizada ser 100% automatizado, se é viável no Brasil. A viabilidade existe para qualquer projeto. A gente não pode... depende do que você vai fazer de investimento, depende do teu volume de movimentação. Muitas vezes a gente fala em automação, mas o volume que você tem não justifica aquela automação. O teu volume é tão pequeno que não justifica você automatizar. É óbvio que cada projeto depende do projeto. O quão melhor for o teu projeto, quanto mais tempo você gastar no teu projeto, menos tempo você gasta na execução e na pós-execução. Enfim, para finalizar, como é que você vê o pós-Covid? Acha que isso pode haver um impacto na inflação do país? Indiscutível. Tenho defendido isso. Eu acho que a gente vai viver, sim, um processo inflacionário no nosso país. Não tem jeito, né? O dinheiro está mudando de mão. A gente vai ter o custo efetivo de todas essas transações que são necessárias. Essa conta ela vai aparecer em algum determinado momento. Eu vejo muitas pessoas defendendo que o governo tem que dar dinheiro, né, ao invés de cobrar juros e assim sucessivamente, mas as pessoas não entendem que esse... programas, né? Mas, doutora, não existe dinheiro sem custo, né? Na verdade, o dinheiro que tem hoje no governo é o dinheiro que nós pagamos para o governo. Então, se o governo der esse dinheiro para nós, em algum momento a gente vai ter que pagar esse dinheiro de volta. Então, a gente precisa ter um processo econômico muito bem estruturado. Mas eu acho que a gente vai viver momentos de turbulências e principalmente inflacionários meados de julho desse ano até, no mínimo, julho do ano que vem. Puxa vida, Maxwell, muito obrigada. Nós vamos encerrar essa live. Espero que você atenda um novo convite nosso e toda a nossa gratidão por essas excelentes. Vou ver se eu consigo me conectar ao Maxwell para que nós possamos nos despedir. Estou tentando me conectar ao Maxwell para que a gente possa nos despedir. Só um momento. Um minutinho, por favor. Já estou entrando em contato com ele aqui pelo WhatsApp, pedindo para que ele retorne, para que nós possamos finalizar os nossos agradecimentos e também deixar uma mensagem final após essas excelentes considerações do Maxwell. Só um momento.
Bom, vamos lá, ele conseguiu entrar. Oi, doutor, ele caiu. Caímos. Eu Caímos, não né? fui tão preciso como você. Por favor, Max, eu estava agradecendo todas essas informações que você nos passou e eu queria que você nos deixasse um recado final, né, desse momento, o que a gente pode esperar no futuro. Doutora, eu que agradeço. Foi um prazer enorme fazer parte desse processo. Estou sempre à disposição. Eu não tenho problema nenhum em sempre explicitar esse sentimento que eu tenho. Sou um fã da doutora. Eu falo isso rotineiramente. Tenho um prazer enorme de ter você na bancada do E eu, a Porto sua, Negócios. primeira, Tenho sou chefe da torcida. uma honra muito grande tê-la comigo no Porto e Negócios. Eu percebo que o grupo é muito forte, é um grupo bastante importante, é um grupo que pode contribuir conosco dentro desse processo para que a gente faça principalmente a transição do diálogo para a realização. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem nesse momento. Eu acho que o seu papel no programa Porto Negócios é fundamental para que estas discussões sejam feitas e que a gente leve essa informação de uma maneira geral, porque a informação ela possibilita a tomada de decisão e alerta também. A gente, de certa forma, alerta as autoridades, alerta os players envolvidos da necessidade dessas mudanças. Então, o Porto Negócios, com certeza, é o programa que poderá ser um vetor, digamos, dessa mudança após-Covid-19. Mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer, nem sei se eu mereço o convite que foi feito, eu assumi como comentarista do seu programa. Espero fazer jus a essa honra e poder contribuir de alguma forma e tentar também, do nosso lado, na área jurídica, mobilizar principalmente as OABs e os juristas, para que nós possamos apontar ao legislativo a necessidade de mudança, que nós possamos levar informação de qualidade nesse sentido, e espero, mais uma vez, que possamos contar com o seu retorno aqui nas lives da Maritime Law. Sem dúvida nenhuma. Para quem não tem o meu endereço, Maxwell Rodrigues X, pode me seguir lá no Instagram, a gente também tem muita informação. O canal é com o seu nome, né? Maxwell Rodrigues, MAXWELL. Depois, se a doutora puder colocar, o pessoal pode acessar. Eu sou uma pessoa extremamente acessível e isso eu aprendi com meus 19, 20 anos, doutora, quando eu conheci um executivo de Israel, né? E ele me disse, ele me fez a seguinte colocação, ele falou assim: Maxwell, os grandes líderes são as pessoas mais acessíveis do planeta. E isso é uma grande verdade. O quão mais acessível você é, mais informação você recebe e mais você pode compartilhar. Então, eu estou aí à disposição. Diz muito a ser humilde, né, Maxwell? Porque se você é acessível, porque você tem a humildade de reconhecer que você tem uma função na sociedade também e que você apenas compartilha, mas não é o dono da verdade, né? Então, esse papel de se colocar naquele pedestal realmente não contribui, mas eu não tinha pensado nisso, gostei. Mais acessível, gostei muito. Estou à disposição desse grupo maravilhoso chamado MLaw Academy, com pessoas de extremo conteúdo, e espero vê-los também no sofá do Porto e Negócios, por que não? Todos eles estão, inclusive, perguntando onde é que estão gravados os programas, e as nossas lives também vão ser editadas e disponibilizadas. Daí eu te encaminho para, se caso queira, coloque também no seu canal, porque muitos não conseguiram nos acompanhar e fizeram esse pedido e nós vamos atender. E aproveitando, eu agradeço a todos e nos convido para a continuidade do programa da ILO, cumprindo seu compromisso social de levar informação. Amanhã nós seguimos com uma live com a nossa convidada, a doutora Raquel Filomeno, e que vai continuar tratando a respeito do impacto do Covid-19 na atividade portuária.
Então, muito obrigada a todos e até amanhã. Eu vou Obrigada, estar Max, pela assistindo. sua vez. Obrigada.